Série Preparados para a Grandeza. Preço não é valor. Capítulo 1. Quando a fé se torna preço. E quando ela se revela valor? Tendo achado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Mateus 13, 44 a 46. Introdução. Vivemos em uma geração que sabe colocar preço em quase tudo, mas tem dificuldade de reconhecer valor. Preço é o que se paga, valor é o que dá sentido ao que se paga. Preço é mensurável, valor é percebido. Preço muda conforme o mercado, valor permanece conforme o propósito. O pensador e administrador Peter Drucker afirmava que o maior erro das organizações e das pessoas é confundir eficiência com significado, dominar o custo das coisas, mas ignorar o valor que realmente as torna dignas de existir. A economia mede custos, a psicologia mede significado. Um mexe com o bolso, o outro governa decisões. A sabedoria bíblica já ensinava isso há séculos. Salomão declara: melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Provérbios 8:11. Salomão não está desprezando bens, ele está ensinando discernimento. Nem tudo que é caro é valioso, nem tudo que é valioso pode ser comprado. Preço é quanto se paga, valor é a razão da entrega. O jovem rico, quando a fé é precificada. O jovem rico se aproxima de Jesus com uma pergunta aparentemente espiritual, mas profundamente comercial. Que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Ele quer saber quanto custa a eternidade. Ele pensa em termos de mérito, troca e desempenho. Jesus, com amor e precisão, toca exatamente no ponto onde ele se precificava. Vende tudo que tens, depois vem e segue-me. O texto diz que ele se retirou triste, não porque Jesus pediu demais, mas porque o reino não valeu mais do que as suas posses. O jovem rico avaliou o chamado pelo preço, não pelo valor. Sua fé era sincera, mas condicional. Ele queria Deus sem perder controle, sem abrir mão de segurança. Essa é a fé que pergunta: até onde posso obedecer sem perder? Quanto posso entregar sem sofrer? O que Deus me dá em troca? Quando a fé é precificada, a obediência sempre será negociada. A pérola de grande valor, quando o valor é revelado. O reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Mateus 11, 44 a 46. Aqui não há tristeza, há alegria revelada. O homem não vende tudo o que perdeu, ele vende porque achou algo infinitamente melhor. Ele não está abrindo mão, ele está trocando o menor pelo maior. O temporário pelo eterno. Quando o valor é revelado, o preço deixa de ser obstáculo. Quando o valor é claro, a entrega se torna natural. Como bem afirmou John Wesley, tudo o que não conduz ao amor de Deus deve ser lançado fora. Essa é a fé que não pergunta quanto custa, mas declara com convicção: isso vale tudo. A fé comercial. O profeta declara algo assustador ao descrever a queda de Lúcifer. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu coração de violência e pecaste. Ezequiel 28:16. O problema aqui não é apenas pecado, é mentalidade, uma lógica de comércio espiritual, uma fé baseada em troca, ganho, interesse e posição. Lúcifer não quis servir. Quis negociar posição, não quis obedecer, quis subir, não quis aliança, quis vantagem. Essa é a fé comercial. Se Deus fizer, eu sirvo. Se Deus der, eu obedeço. Se Deus me abençoar, eu permaneço.
É fé de contrato, não de aliança. É fé de mercado, não de reino. O jovem rico viveu essa lógica. Ele queria a vida eterna, mas não reconheceu o seu valor supremo. Abraão, a fé que se valoriza e obedece. Do outro lado está Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Gênesis 12, 1. Deus não apresenta planilha, não oferece garantias, não negocia termos. Abraão não perguntou preço, não exigiu retorno, não calculou perdas. Ele obedeceu porque Deus vale mais do que tudo o que ele tinha. Essa é a fé que entende valor. Não é fé cega, é fé que enxerga além do imediato. Que tipo de fé estamos vivendo? Aqui está a pergunta que confronta a igreja hoje. Estamos vivendo uma fé comercial que negocia como o jovem rico e como Lúcifer? Ou como uma fé de aliança que obedece como Abraão e como o homem da pérola? Porque no reino de Deus, quem se precifica, negocia. Quem se valoriza, se entrega. Quem conhece o valor de Deus não vive de trocas, vive de obediência. Reflita, o reino de Deus não custa tudo, ele vale tudo. A fé comercial serve enquanto recebe. A fé verdadeira obedece mesmo quando perde. Não é sobre preço, é sobre valor. Hoje o Espírito Santo não nos trouxe aqui no templo para negociar. Ele nos trouxe para revelar. Porque há dois tipos de fé neste lugar. Há a fé que pergunta: quanto isso vai me custar? Até onde eu posso ir sem perder? O que eu ainda preciso manter sob controle? Essa é a fé que calcula, que segura, que adia, que sai triste. Mas há outra fé. A fé que, quando enxerga o valor do reino, não discute o preço. A fé que entende que perder o controle não é perda, é libertação. A fé que não serve por retorno, mas por rendição. Hoje, Deus não está perguntando o que você tem. Ele está perguntando quanto ele vale para você. Porque o reino de Deus não é uma proposta comercial, é uma aliança. Não é, se o Senhor me der, eu sigo. É assim. Ainda que eu não entenda, eu obedeço. Se hoje você percebe que sua fé tem sido medida por resultados, por benefícios, por trocas, esse é o momento de entregar o controle. E se hoje você decide dizer: Senhor, tu vales mais do que minha segurança, mais do que as minhas posses, mais do que os meus planos, então esse apelo é para você. Venha e segue-me. Não porque seja fácil, mas porque vale a pena. O reino não custa tudo, ele vale tudo. Preparados para a grandeza, plantando a semente, parte prática. Durante muitos anos, Deus tem me ensinado algo simples, profundo e transformador. No reino, tudo começa com semeadura. Não uma semeadura movida por emoção, troca ou expectativa imediata, mas um processo espiritual guiado por princípios eternos. É por isso que, ao longo dos próximos domingos, estaremos ensinando cada degrau do gráfico preparado para a grandeza. Os princípios financeiros do reino de Deus, mostrando como cada princípio funciona, como agrada ao Senhor e como forma o nosso caráter. Dentro desse caminho nasce o projeto Plantando a Semente, não como uma campanha, mas como um processo contínuo de obediência, maturidade e visão. Um projeto que nos convida a sair do ensino conceitual e entrar na prática do reino, entendendo que toda semente correta, plantada no tempo certo e com motivação certa, produz fruto. Nessa jornada, o Espírito Santo me ensinou algo muito pessoal, usando algo comum: veículos. Em 2011, após 7 anos servindo na Igreja Metodista em Oswaldo Cruz, ao encerrar aquele ciclo, Deus me presenteou com um Verona ano 1990, dado por um irmão. Não foi coincidência, foi colheita. Resultado de um plantio silencioso, fiel e constante. Mais tarde, em 2014, Deus me orientou a entrar em um consórcio e adquirir outro veículo, um Peugeot, modelo 2010-2011. E aqui começou uma das maiores lições espirituais dessa história.
Tanto no Verona quanto no Peugeot, Deus foi claro: era preciso cuidar, investir, restaurar, retificar motor, arrumar suspensão, deixar tudo em ordem. Humanamente falando, gastei mais do que os carros valiam. No Verona, investi além do valor de mercado. No Peugeot, mesmo sabendo que na tabela FIPE seu valor gira em torno de R$ 21.000 e que, com quase 295 mil quilômetros rodados, a venda seria menor, o investimento chegou próximo de 23 a 25 mil reais. Se eu estivesse investindo em onde, eu estaria perdendo dinheiro. Mas eu não estava investindo em onde, eu estava investindo em quem. Eu não investi em carros, eu investi em Deus. Essa é a essência do projeto Plantando a Semente. Não é sobre o objeto da semeadura, mas sobre o altar onde a semente é colocada. Quando semeamos em Deus, o Espírito Santo nos dirige até nos mínimos detalhes, e a colheita vem no tempo certo. O resultado dessa história confirma isso. O Verona foi doado, conforme Deus orientou para uma pastora, e agora o Peugeot também está em processo de doação. A semente já havia cumprido seu propósito. Em 2026, depois de deixar o Peugeot cuidado e restaurado, Deus me presenteou com um HB20S Sedan 2026 Turbo automático, incluindo bancos de couro. Não como prêmio financeiro, mas como testemunho espiritual de que quem semeia em Deus jamais perde. Ao longo dos próximos domingos, enquanto caminhamos juntos no processo Preparados para a Grandeza e pelo projeto Plantando a Semente, estarei explicando cada princípio desse gráfico e contando essa história para mostrar como Deus trabalha no plantio, no processo e na colheita. Semeamos em Deus sob a total tutela do Espírito Santo. É Ele quem direciona o valor, os lugares, as pessoas e as situações nas quais devemos investir na dimensão natural para que a colheita também se manifeste no sobrenatural. Que essa história fortaleça sua fé, alinhe seu coração e te prepare para viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado, porque estamos sendo preparados para a grandeza. Deus abençoe a sua vida. Te convido a participar do nosso projeto Plantando a Semente. Um abraço. Pastor Robson José, Igreja Metodista Central, Álvares Machado, São Paulo. A apostila digital deste audiobook está disponível no link na descrição do vídeo.